Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Como é que vocês estão indo? Então, a gente vai continuar com as nossas videoaulas. Hoje é a segunda videoaula de produção textual. E a gente ainda continua falando sobre os gêneros persuasivos, tá bom? Aqueles gêneros que tentam nos fazer comprar aquela ideia, acreditar naquilo que aquela produção, aquele texto está falando, tá bom? Então, plim! Então, hoje especificamente a gente vai falar sobre o cartaz. Lembram que a gente falou sobre o anúncio publicitário? O anúncio publicitário e o cartaz, eles são muito parecidos, muito mesmo. Às vezes é possível até confundir um com o outro, porque eles têm as mesmas características. O que é que diferencia um do outro? Bem, o cartaz ele tende a ser mais conciso. O que é ser conciso? Ele tende a tratar de um assunto específico. Não é? Ele tende a tratar de um assunto específico. Então, ele vai trazer algumas informações mais concisas, mais diretas. Olha o que o texto aqui está falando sobre o cartaz. Bem, ele não é bem um gênero persuasivo, embora esteja bem próximo da estrutura do anúncio. Seu conteúdo é mais expositivo do que persuasivo. Ele mais informa do que tenta convencer o leitor. E essa é a diferença dos dois. Tá bom? Essa é a principal diferença dos dois. Por quê? No anúncio publicitário, ele tenta nos convencer àquela ideia, não é? Seja um anúncio para comprar um lanche, seja um anúncio para aderir a uma causa, ele tenta nos vender aquela ideia. No cartaz, ele expõe informações sobre aquela ideia, tá bom? Então, existe essa pequena diferença. Aqui nós temos um exemplo de um cartaz. Aqui nós temos o exemplo de outro cartaz. Olha só, ele está expondo essa ideia. E aqui nós temos o exemplo de um anúncio. Olha como ele tem mais texto. O anúncio tem mais informações. O cartaz, como a gente viu, ele tenta ser mais conciso. Mesmo eles estando em grupos de textos diferentes, eles trabalham muito em conjunto, pessoal. Por quê? Porque os dois também tentam passar uma informação mesclando o visual e a palavra, o texto escrito, e eles passam a informação de forma a tentar lhe convencer a aderir àquilo. Tanto que existem cartazes que falam sobre festas, para você ir para uma festa, eles expõem, por exemplo, a foto de uma banda, ou a foto de um tema, por exemplo, as festas juninas, os cartazes que falam sobre as festas juninas, colocam aquele tema, pessoas dançando, porque eles querem lhe convencer, mesmo apenas passando as informações, ele também quer te convencer a ir para aquele evento, não é? Então não deixa de trabalhar em conjunto o cartaz e o anúncio. Bem, a gente ainda está trabalhando dentro desse tema, tá bom? Então eu estou mandando para vocês uma atividade. Nessa atividade a gente vai identificar ainda os elementos da persuasão em um anúncio publicitário. Logo depois a gente vai ver as diferenças nessa atividade entre o anúncio e o cartaz. E logo depois vocês vão produzir, só que dessa vez eu não quero mais um anúncio publicitário, dessa vez eu quero um cartaz. E lá na terceira questão vocês vão ver o tema sobre esse cartaz, tá bom? Sejam bem criativos, estarei no privado para tirar todas as dúvidas e tchau, tchau.